graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mais uma vez estamos aqui para adorar a esse Deus maravilhoso. E como acabamos de cantar, eu me alegrarei. Você está feliz na presença do nosso Deus, amém? Precisamos nos alegrar por todas as bênçãos que Ele tem concedido na vida de cada um de nós, somos seus servos, amém, irmãos? Quero compartilhar, antes de entrarmos na mensagem, um texto que achei bem propício para esse momento. É o Salmo 27, versículo 4. O irmão Edivaldo leu de manhã o Salmo 27, só que ele não chegou no versículo 4. Eu falei, então vamos ler aqui, que esse texto é muito interessante, muito importante para nós, amém? Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, amém, irmãos? Todos os dias da nossa vida temos que estar na presença do nosso Deus, buscando a orientação do Senhor, amém? Vamos colocar em pé, vamos orar mais uma vez. Se você tiver algum pedido de oração, pode erguer a sua mão para estarmos orando nesse momento, buscando a presença do nosso Deus. O Senhor conhece o nosso coração, o nosso pensamento, Ele sabe de tudo quanto precisamos. Só precisamos colocar diante da presença dEle. Como a irmã Patrícia falou, nós precisamos orar, buscar o Senhor, porque a vitória é certa. Assim como Ezequias orou e Deus atendeu a sua oração, Ele quer atender a oração de cada um de nós aqui nessa noite, amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, aqui estamos diante da Tua presença, a Tua igreja, o Teu povo reunido para Te louvar, Te glorificar, exaltar o Teu santo nome, ó Pai, porque só o Senhor é merecedor de todo louvor, toda a honra e toda a glória, ó Pai. E nesse momento, ó Pai, nós queremos colocar a Tua igreja diante da Tua presença, cada servo Teu que está aqui, colocando as suas vidas diante de Ti, ó Pai. Tu conheces a necessidade de cada um, ó Pai. Visita com o Teu poder e a Tua glória nessa noite, ó Pai. Se alguém que está enfermo, tenha misericórdia, ó Pai. Coloca a Tua mão de poder e cura em nome de Jesus, ó Pai. Se alguém que está triste aqui, ó Pai, coloca alegria em seu coração. Se alguém que está desempregado, abra a porta de emprego, ó Pai. Se tem alguém que está com algum problema no seu lar, problema de relacionamento, o Senhor conhece todas as coisas. Visita com poder e restaura a paz, ó Pai, em cada lar, em cada família, ó Pai. Coloca alegria na vida dos Teus servos, ó Pai, porque, como acabamos de cantar aqui, ó Pai, a alegria do Senhor é a nossa força, e o Senhor se alegra quando estamos alegres também diante da Tua presença, ó Pai. Continue conosco nessa noite, quando vamos meditar na Tua palavra, que o Senhor possa falar a cada coração aqui, ó Pai, que haja transformação de vidas para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados, pode assentar. Com esse calor, a garganta fica um pouco seca. Vamos passar para a mensagem do Senhor. Abra sua Bíblia em Números capítulo 13. Números capítulo 13. O título da mensagem de hoje é Atitudes daqueles que acreditam nas promessas de Deus, amém? Atitudes daqueles que acreditam nas promessas de Deus, com base em Números capítulo 13. Nesse momento da história aqui, irmãos, o povo já havia atravessado o Mar Vermelho, Deus já havia dado a vitória sobre os inimigos ali, o povo já estava caminhando para a terra prometida, a terra de Canaã, a terra da promessa que Deus havia prometido para o povo, um lugar maravilhoso, onde manava leite e mel, com coisas maravilhosas que Deus havia prometido, uma terra fértil, e o povo estava caminhando para aquela terra prometida, como nós também estamos caminhando para a nossa terra prometida, que é o céu, que é a glória eterna, amém, irmãos? E aqui no capítulo 13, Moisés reúne o povo, já estava ali próximo da entrada de Canaã, e ele manda os seus servos, os espias, 12 espias, numa missão de reconhecimento, para reconhecer a terra, para ver como que era a terra ali, como eles poderiam invadir aquela terra e tomar posse, porque era a promessa do Senhor para aquele povo, amém, irmãos?
E o Senhor, no versículo 1 fala: e o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés nos enviou do deserto de Parã, conforme ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Moisés enviou os espias e cada um deles era chefe ali da sua tribo, dos israelitas, que foram com essa missão de reconhecimento. E entre eles estava Josué e Calebe. Nesse momento, irmão, Josué não chamava Josué ainda, ele chamava Oséias. Sabe o significado de Oséias? É salvação. Só que Moisés, quando vai enviar ali Josué junto com Calebe, junto com aqueles espias, ele muda o nome de Oséias para Josué. O significado de Josué é Deus é salvação. Naquele momento não era Oséias salvação, mas é Deus é salvação. O Senhor é salvação, porque o Senhor queria capacitar o povo a tomar posse daquela terra. E Deus já sabia que Josué ia ser o líder daquele povo, porque Moisés não ia entrar na terra por causa da desobediência, como vamos ver um pouco mais a seguir. Amém? Então, com essa mensagem, eu quero apresentar 4 atitudes daqueles que acreditam nas promessas de Deus. Aqui dentro no versículo 27, vocês vão ver a partir do 26, a partir do versículo 26 assim nos fala: eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. Amém, irmãos? Aquele povo foram lá naquele lugar, na terra de Canaã, e ficaram 40 dias naquele lugar ali, admirando as coisas que existiam ali, as plantações, as frutas maravilhosas, os figos, os romãs, as uvas. E o interessante é que eles levaram um cacho de uva para mostrar ali para o povo de Israel. E não era esse cachinho de uva que você compra na feira não, irmãos. O cacho de uva era tão grande que precisou 2 homens transportar aquele cacho de uva numa vara, para que vocês pudessem entender a grandeza daquela terra, a maravilha que era aquela terra, a bênção que Deus estava entregando para aquele povo, um lugar fértil, um lugar de prosperidade. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos aqui: a atitude daqueles que acreditam nas promessas de Deus. Primeiro ponto, eles enxergam sempre as promessas de Deus, mesmo diante das adversidades. Quem eram esses homens? Josué e Calebe. Eles visualizaram as promessas de Deus, mesmo diante das adversidades. E assim deve ser cada um de nós, deve ser a igreja de Jesus. Nós temos lutas, enfrentamos dificuldades, enfrentamos adversidades, mas nós temos que enxergar pelos olhos da fé, porque através dos olhos da fé nós enxergamos lá na frente a vitória que o Senhor prometeu. Nós temos promessas de Deus para a nossa vida, irmãos, e nós temos que enxergar essas promessas, não enxergar os obstáculos, enxergar as adversidades, não enxergar o inimigo que está procurando nos derrotar, mas enxergar a vitória que o Senhor promete para o seu povo. Amém? E o versículo 27 confirma essa verdade que eu acabei de falar para vocês nessa noite. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. E aqui estão alguns frutos dessa terra. Era a confirmação da promessa de Deus. Havia leite, havia mel com fartura, porque o leite e mel representava ali o alimento para o povo. Eles poderiam entrar naquela terra sossegados, porque havia fartura, havia alimento para todos eles. Sabe o que isso comprova aqui, irmãos? O cumprimento da promessa de Deus. Você tem experimentado as bênçãos de Deus na sua vida? Você tem se alegrado na presença do Senhor? Então não precisamos nos preocupar com os inimigos, com os gigantes que há na terra, porque
Existem muitos gigantes na terra para serem derrotados. Os gigantes existem para serem derrotados, não pela nossa força, mas pelo poder de Deus, porque Deus é a salvação. Amém? Segundo ponto que eu quero destacar com vocês aqui, irmãos: não deem ouvidos aos pessimistas. Josué e Caleb entrou na terra, contemplaram as bênçãos de Deus. Enquanto eles estavam olhando ali as maravilhas, as coisas que Deus tinha para oferecer, os outros 10 espias estavam olhando as dificuldades, estavam olhando os inimigos. E com a gente não é diferente não, irmãos. Às vezes nós estamos aqui glorificando, adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor, dando testemunho, contando as bênçãos, e tem outras pessoas como pessimistas, falando: isso não vai dar certo, eu estou triste hoje, eu estou entrando em depressão, e desanimando as outras pessoas. Essa igreja não vai avante, essa igreja não vai prosperar. Isso acontece, irmãos, aos pessimistas. Não deis ouvido aos pessimistas, mas dê ouvido àqueles que glorificam a Deus, que fala: a vitória é grande para o povo de Deus. Nós temos promessas do Senhor, Ele vai nos dar a vitória. Se Ele não der a vitória aqui nessa terra, será no futuro, com a glória eterna, que nós vamos entrar na terra de Canaã espiritual. Então não deixe que os pessimistas ceguem os seus olhos. E lá existia vários, irmãos. Era 2 otimistas para 10 pessimistas. Era algo terrível. Como vamos ver aqui a partir do versículo 28. Mas o povo que lá vive é poderoso. Uns falou: temos frutos, coisas maravilhosas na terra. E outros falaram: mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Descendentes de Enaque é descendente de gigantes, homens de mais de 3 metros de altura. Vocês podem imaginar, irmãos? E nós enfrentamos muitos gigantes na nossa vida, no nosso dia a dia. Você olha para ele e fala: nossa, eu não sou nada contra esse gigante aí, mas o nosso Deus é maior, irmãos. É Deus que está prometendo dar a vitória. Então eles observaram ali os inimigos, observaram as cidades fortificadas, como a cidade de Jericó. Cidade tão fortificada que as pessoas construíam casas em cima dos muros. As pessoas andavam, caminhavam em cima do muro da cidade. E aos olhos humanos era impossível aquele povo ser derrotado. E ali aqueles que não acreditaram na palavra de Deus, eles ficaram desanimados. Além de ter cidades fortificadas, existe os filhos de Enaque, aqueles gigantes terríveis que derrotam com facilidade, gigantes como Golias, que tinha poder para derrotar um exército. E tinha mais no verso 29: os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Ali só notícia ruim, irmãos. Versículo 31: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Eles observaram o gigante ali de longe, nem viram direito. Falaram: não, eles são igual gafanhotos. Esse povo é igual gafanhoto, nós também somos igual gafanhotos diante deles. Eles vão nos esmagar, eles vão nos devorar. Irmãos, não deem ouvidos aos pessimistas, porque os pessimistas desanimam as pessoas. Os pessimistas fazem o povo desacreditar da promessa de Deus. Deem ouvido àqueles que glorificam ao Senhor em todos os momentos. E vamos continuar vendo mais um pouquinho sobre os pessimistas. Naquela noite, verso 14: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Quando eles ouviram o relatório pessimista dos 10 espias, o povo começou a chorar, o povo começou a se entristecer. Irmãos, nunca deixamos que isso aconteça conosco, na nossa igreja. Quantas igrejas, quantas pessoas ficaram desanimadas porque deram ouvido aos pessimistas? Quantas igrejas se dividiram porque deram ouvido aos pessimistas e não glorificaram o nome do Senhor, não venceram
os obstáculos. Irmãos, essa igreja aqui é uma igreja vitoriosa. Quantos obstáculos nós já vencemos aqui nessa igreja? Quantas orações atendidas, quantas vidas restauradas. Eu assisti o culto de domingo passado, que bênção, irmãos. Pessoas aceitando Jesus como Salvador, pessoas se reconciliando. É bênção do Senhor na nossa vida, na nossa igreja. Então nada pode nos parar, porque o Senhor é conosco. Amém? Nós precisamos crer nisso. Quando nós falamos de construir esse templo aqui, irmãos, as pessoas deram risada. Falaram: irmãos, vocês não vão conseguir construir esse templo, não. Só com esse pouquinho de dinheiro que vocês têm aí, sem chance. Mas Deus nos deu a vitória em nome de Jesus, não pela nossa força, mas porque Ele nos capacitou e nós somos vitoriosos. Estamos aqui nesse conforto, glorificando a Deus. Amém? Isso é apenas um pequeno exemplo daquilo que Deus pode fazer. Só que acontece, quando o povo dá ouvido aos pessimistas, aí a obra do Senhor fracassa, a obra do Senhor vai para trás. E o povo começou a chorar e se lamentar. Eles tinham promessa de Deus, só que se esqueceram da promessa de Deus. Irmãos, era um povo que tinha atravessado o Mar Vermelho, irmãos, que tinha saído livre da escravidão no Egito, e mesmo assim duvidaram da promessa de Deus. Capítulo 14, versículo 2: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse. Geralmente, quando acontece alguma coisa, a gente sobra para o pastor, né, irmãos? A culpa é do pastor. Então, no caso aqui, a culpa era de Moisés. Moisés, coitado, ele nem tinha ido lá espiar a terra, estava ali conduzindo o povo, estava ali confiante que ia entrar na terra prometida, mas sobrou para ele ali naquele momento, porque ele era o líder do povo. A responsabilidade pelo povo é do líder, que é aquele que está à frente. A responsabilidade da igreja é do pastor que está à frente, porque é o pastor que vai ter que prestar conta das suas ovelhas naquele grande dia. Mas graças a Deus que eu estou tranquilo, as minhas ovelhas aí estão correspondendo ao chamado do Senhor, amém? Glórias a Deus. E eles começaram a murmurar: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés, irmãos, Moisés e Arão não tiveram nada o que fazer, a não ser prostrar o rosto em terra e clamar a Deus diante de toda a assembleia dos israelitas. Eles se humilharam ali diante da presença de Deus, não tinham o que fazer, porque aquele povo era um povo terrível, um povo pessimista, que não era digno de confiança. Mas graças a Deus que tem aqueles que permanecem firmes, que mantêm a fé, amém? Qual o título da mensagem que eu falei, irmãos, no início? Atitudes daqueles que acreditam nas promessas de Deus. Aquele povo, eles tinham promessas de Deus, promessas maravilhosas, e graças a Deus ficou 2 que ainda estavam acreditando na promessa de Deus, e eles mudaram a sorte daquela situação. O terceiro ponto da mensagem aqui, irmãos: a atitude daqueles que acreditam na promessa de Deus, eles incentivam as outras pessoas a confiar nas promessas de Deus. Serve de exemplo para nós. Quando você vê alguém desanimado, alguém triste, alguém reclamando, alguém murmurando, não se junte a eles não, irmãos. Você faça com que a pessoa erga a cabeça, levante a cabeça, mostre o Senhor, olhe para Jesus, porque a vitória é certa, a promessa está garantida. Até lá no seu serviço, você vê alguém reclamando lá, murmurando, reclamando do salário, você não murmure junto com ele, fala: não, nós ganhamos pouco, mas Deus vai nos sustentar, Ele vai nos dar a vitória. Aquele ditado popular que eu gosto muito, que fala: o pouco com Deus é muito, amém, irmãos? É um ditado muito bom, porque Deus, Ele que sustenta, Ele que capacita, amém? Então vamos ver aqui aqueles que incentivam as pessoas a confiar nas promessas de Deus. Números 13, versículo 30. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra.
é certo que venceremos. Amém, irmãos? É isso que o povo precisa ouvir. Subamos e tomamos posse da terra prometida, porque é certo que venceremos, porque Deus é quem vai nos dar a vitória. Amém? Números capítulo 14, versículo 6. Números 14, verso 6. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre todos os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Só os dois, Josué e Calebe. Quando ele viu aquele povo desanimado, aquele povo triste, eles rasgaram as suas vestes. Quando vocês perceberem alguém triste na igreja, alguém passando por alguma dificuldade, rasgue as suas vestes através da oração. Rasgar as vestes, irmãos, é você se prostrar diante de Deus, clamar a Ele, buscar o auxílio do Senhor, buscar a resposta do Senhor. Amém? E foi isso que eles fizeram. E no verso 7 do capítulo 14, assim nos diz: e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Irmãos, fale para as pessoas: irmãos, você tem bênção maravilhosa aqui na casa do Senhor. As promessas de Deus para a nossa vida é excelente. A glória futura, a glória eterna que Deus tem para nós é excelente, é maravilhoso. Isso não é nada comparado àquilo que Deus preparou para nós. Esses gigantes aí, esses inimigos que estão ao nosso redor nos cercando, eles não são nada, porque já estão derrotados, porque Deus prometeu a vitória. Amém? A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Amém, irmão? Se o Senhor se agradar de nós, só precisa disso. Você ser obediente a Deus, fazer a vontade do Senhor. O Salmo 37 fala, versículo 4 fala: agrada-te do Senhor. E o que acontecerá depois, vocês lembram? Glória a Deus, aleluias. É o que a irmã Lília falou: agrada-te do Senhor, deleita-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Amém? O povo queria possuir a terra, e eles precisavam agradar o Senhor através da obediência. E verso 9 fala: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amém, irmãos? A proteção deles se foi. Independente do inimigo que está te assolando, quer seja enfermidade, desemprego, não importa o que seja que está te assolando, a palavra de Deus para você é a palavra de vitória. É o que Ele tem para você nessa noite, a palavra de vitória, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Amém? E Ele nos deu essa promessa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo diante de tudo que eles falaram, o povo ainda se revoltou contra eles. Sabe o que o povo queria fazer? Queria apedrejá-los. Queria apedrejá-los porque estava falando palavra de bênçãos, palavra de vitória para o povo. E com a gente não é diferente, irmãos. Às vezes você está dando uma palavra de encorajamento, uma palavra de exortação, você está ensinando, você está aconselhando, e as pessoas querem te apedrejar ainda. Isso não é novidade não, irmãos, isso acontece conosco no dia a dia. Então esteja preparado, faça a sua parte, mantenha a cabeça erguida, sirva ao Senhor, adora ao Senhor, porque Deus é aquele que peleja por nós. Amém? E o que acontece? Aqueles que se levantam contra os servos do Senhor, não é fácil na coisa, é terrível, irmãos, é terrível. Eles se levantaram contra Moisés, se levantaram contra Josué e Calebe, e Deus queria destruir completamente aquele povo. Deus falou para o povo: ó Moisés, eu vou destruir esse povo e vou construir uma nova nação através da sua descendência, porque o povo foi desobediente ao Senhor. Precisou Moisés clamar a Deus para que Deus não destruísse completamente aquele povo. E Deus deu uma nova oportunidade, porque pensou em Josué e Calebe. E o último ponto que quero destacar com os irmãos aqui, nessa noite:
atitudes daqueles que acreditam nas promessas de Deus. Eles tomam posse dessas promessas, eles herdam a promessa de Deus, porque eles acreditam na palavra do Senhor. Números 14, verso 24. Números 14, aqui no verso 24 diz: mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Vale a pena permanecer fiel, vale a pena crer na promessa de Deus, porque nós vamos tomar posse daquilo que Ele prometeu para nós, amém, irmãos? Outro versículo confirma essa verdade, que devemos tomar posse das promessas de Deus. O versículo 30, Números 14, verso 30: nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. É a promessa do Senhor, aquele povo, aquela multidão que havia saído do Egito, irmãos, que havia atravessado o Mar Vermelho, que havia experimentado as bênçãos espirituais do Senhor, tinha sido alimentados pelo Senhor. Nenhum deles ia herdar a terra, apenas dois, apenas Josué e Caleb. Nem Moisés, que conduziu o povo, teve condição de herdar a terra, porque ele desobedeceu ao Senhor. Isso é algo muito sério. A promessa de Deus é maravilhosa, mas exige compromisso, existe responsabilidade da nossa parte. Eu quero avançar um pouquinho aqui, porque que Deus fala que eles não iam herdar a terra, no versículo 31. Mas quanto a seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Apenas os filhos de 20 anos para baixo iam herdar a terra, que eles falaram que os filhos iam morrer no deserto, mas Deus falou, não, eles vão entrar e eles vão tomar posse da terra, mas vocês serão destruídos, eles iriam cair no deserto. Seus filhos, no verso 33, seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Os espias observaram a terra 40 dias, observando que a terra era maravilhosa e que Deus ia dar a vitória para eles. Só que eles não acreditaram. Então, a cada dia que eles observaram a terra, Deus aumentou 40 anos de peregrinação no deserto, 40 anos de sofrimento. Isso é muito triste. E o que é mais triste ainda é que por causa da desobediência, Josué, Caleb, Moisés e aqueles que temiam a Deus tiveram que ficar 40 anos sofrendo. Às vezes por causa da desobediência de alguns, os outros sofrem também, irmãos. Isso é algo muito triste. Mas a consequência maior veio para os 10 espias. Na mesma hora, porque eles não creram em Deus, eles desobedeceram a Deus, Deus enviou uma praga e todos eles morreram imediatamente. Para quem não se lembra dessa história, os 10 espias, eles nem passaram os 40 anos no deserto, eles já morreram imediatamente, porque eles desobedeceram a Deus e levaram o povo a desobedecer a Deus também por causa da incredulidade. Verso 37 confirma o que eu falei para vocês aqui. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. O povo, quando ouviu tudo isso, eles choraram amargamente, clamaram a Deus. Muitos se arrependeram, quiseram subir lá para guerrear contra o povo, mas Moisés falou, não vai, porque o Senhor não está com vocês e vocês serão derrotados. E eles foram derrotados porque eles desobedeceram a Deus. Então, irmãos, que
essa palavra sirva de lição para nós. Nós que servimos a Deus, a vida cristã ela é muito séria, é muito boa, é agradável, é maravilhosa, é cheia de bênçãos, mas precisamos levar a sério. Não é brincadeirinha não, irmão. Se estamos aqui é porque nós cremos num Deus poderoso, um Deus verdadeiro, um Deus que cuida de nós, mas um Deus santo também, um Deus santo que exige responsabilidade do seu povo. E ai daqueles que desanimam o povo, que faz o povo esmurecer. Nós precisamos daqueles que erguem a cabeça e levam o povo para a vitória, como Josué e Calebe. Amém? Concluindo, todos os israelitas de 20 anos para cima, com exceção de Josué e Calebe, morreram no deserto. Até Moisés, que conduziu o povo até ali, ficou de fora, porque perdeu a paciência com o povo e bateu na rocha ao invés de tocá-la para sair água. Então, que possamos seguir o exemplo de Josué e Calebe, que enxergaram o cumprimento das promessas de Deus e não a força dos inimigos, e assim conquistaram a vitória e tomaram posse da terra prometida. Amém, irmãos? Pode ter vários inimigos na sua frente, mas enxergue o exército do Senhor, enxergue o Deus Todo-Poderoso, e você vai sair vitorioso, e você vai conquistar a terra prometida. Amém? Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar mais uma vez, para encerrar o culto dessa noite. Convido a equipe de louvor que já se posicione aqui à frente, para cantarmos o pós-lúdio. Oremos, amados. Maravilhoso Deus, nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, pelo privilégio de sermos seus filhos, o privilégio de poder Te servir, Te adorar, estar diante da Tua presença, ó Pai. Queremos Te agradecer, porque embora nós não sejamos merecedores, porque nós somos falhos, somos pecadores, o Senhor nos ama, Pai, e o Senhor tem bênçãos maravilhosas para todos nós, bênçãos que já desfrutamos aqui nessa terra, porque nós fazemos parte das promessas do Senhor para essa terra, para esse momento que estamos vivendo. Quantas coisas nós temos recebido de Ti, quantas bênçãos, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado o ar que respiramos, o pão de cada dia, tem nos dado o nosso lar, nosso emprego, nossa família, tem nos dado a Tua igreja, esse templo aqui para Te louvar, para Te cultuar, e muitas outras coisas que recebemos de Ti aqui nessa terra, e muito mais, ó Pai, porque o Senhor nos deu Jesus Cristo, Seu Filho, para morrer na cruz em nosso lugar, para nos dar a vitória completa, ó Pai. Agradecemos porque através de Jesus nós podemos adentrar na terra prometida, aquela terra maravilhosa que o Senhor tem preparado para nós, que é a glória eterna, a vida eterna, onde nós vamos nos alegrar diante da Tua presença. Ali haverá só louvor, só alegria diante da Tua presença, ó Pai. Enquanto estivermos por aqui, ó Deus, nos capacita, ó Pai, nos fortaleça, que possamos erguer a cabeça e olhar somente para o Senhor, que possamos olhar somente as bênçãos e não olhar os inimigos que estão ao nosso redor. Existem muitos inimigos, mas todos estão derrotados em nome de Jesus, porque é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor que adestra nossas mãos para a batalha e nos dá a vitória, em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um dos Teus servos, que haja alegria em cada família, em cada lar, ó Pai, e que haja prosperidade diante da Tua presença, Pai. Continue conosco nessa semana, para que haja uma semana de paz, uma semana de alegria, de prosperidade. Tira todas as barreiras, todos os obstáculos, e que possamos estar no próximo sábado aqui Te louvando, Te glorificando e também proclamando a Tua palavra, anunciando o Teu evangelho para aqueles que não Te conhecem, ó Pai. Continue conosco, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.